Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Quem leu A Revolução dos Bichos, do George Orwell, já entendeu a referência da palavra camaradas. Quem ainda não leu, vem comigo que eu te explico. Aproveita já, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a espalhar conhecimento e fazer com que mais pessoas possam passar no vestibular lendo mais. Não tem jeito, a distopia invadiu o coração da galera ultimamente. A Revolução dos Bichos é uma distopia, então antes da gente começar a nossa análise, você precisa saber o que é uma distopia. Em geral, a galera associa a distopia à ficção científica. Mas as distopias são, anota aí, a descrição de um lugar fora da história, em que intenções sociais e de classe estão aplacadas por meio da violência ou do controle social. Isso é uma frase de um grande estudioso da área chamado Roberto de Souza Causo. Mas descomplicando isso aí, eu posso te dizer que distopia é o contrário de utopia. A utopia é o sonho de sociedade, é o ideal, é uma sociedade igualitária, sem crenças, sem mistificações como o mito, a religião, a ideologia. Um mundo totalmente possível a partir do momento em que todas as crenças são superadas. A utopia é o sonho da razão. A utopia é construída por homens justos, cordiais com a natureza e com o lugar em que eles vivem. Já a distopia é o contrário de tudo isso. É um mundo marcado por violência e controle do povo. Por mais que as distopias sejam mundos à parte, é muito chocante ver como algumas histórias distópicas se assemelham ao nosso mundo real. Será que a gente quer uma sociedade com tanta violência e tanto controle social assim? O foco do nosso vídeo é aplicar as análises das obras feitas aqui ao vestibular. E os vestibulares pedem cada vez mais obras distópicas, de distopia. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, a UERJ mora aqui no meu coração, está cobrando a leitura do livro 1984, que é uma outra obra do George Orwell. E também um livro muito usado nas redações do Enem. Muita gente ficou famosa usando esse livro aí. Mas a gente vai falar desse livro em outro vídeo. Contextualizar com esses livros é incrível, dá uma baita impressão boa no corretor. Mas é claro, você precisa fazer a ponte desses livros com a nossa sociedade hoje em dia, para conseguir enxergar esses problemas sociais que estão inseridos aqui. Enfim, A Revolução dos Bichos não é uma leitura obrigatória no vestibular, pelo menos nesse ano e nos vestibulares mais conhecidos. Mas pode te ajudar a fazer essa impressão no corretor, trazendo uma qualidade incrível para o teu texto. Então, bora falar desse livro. Meus amores, o livro é uma fábula, ou seja, uma narrativa em que animais adquirem características humanas, como falar, por exemplo. O objetivo é fazer você aprender, trazer algum ensinamento sobre aquela história ali. As fábulas sempre trazem uma moral, por exemplo, tá? A leitura desse livro é super fácil, você pode ir sem medo. A gente diz que essa obra é uma fábula moderna porque foi escrita em meados do século XX, quando a gente não escrevia mais fábulas. Então essa narrativa é uma forma criativa, uma alegoria, isso é muito importante, para representar o que aconteceu durante a Revolução Russa e as suas consequências. O livro é de 1945 e o autor, George Orwell, que na verdade era um pseudônimo dele, o nome dele era Eric Arthur Blair, conta a história de um grupo de animais que se vê oprimido, explorado pelo fazendeiro Jones, que é o dono da granja do solar. Major, que é um porco ancião, está prestes a morrer e convoca uma reunião em que ele mostra aos demais animais que eles trabalham demais
e recebem pouco. Ou seja, eles trabalham demais, eles se esforçam demais, eles se matam para que os homens possam comer, para a subsistência dos homens. Os donos dessa fazenda muitas vezes maltratam esses animais, então eles resolvem se revoltar contra esses homens. Aí eu quero ler 2 pedacinhos muito importantes dessa narrativa para você. Preste atenção, não vai embora, fica aí. O primeiro é: então, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Essa é a fala do Porco Major. Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar 1 ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Uma outra fala que eu quero destacar é ainda nessa mesma página, que eles dizem assim, isso ainda é a fala do Porco Major: o homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O que eu quero trazer com essa leitura aqui? A gente pode perceber com isso o pensamento do Porco Major naquele momento. Ele convence os outros animais de que eles estariam muito melhores se eles trabalhassem para eles mesmos, para o seu próprio sustento, sua própria subsistência, e não para a subsistência dos donos daquele local. Essa história se passa na Inglaterra. Enfim, há uma grande revolução, a batalha que eles dizem do estábulo, e os animais expulsam os homens da fazenda e ficam com a fazenda toda para eles ali. Mas com a morte do major, o porco ancião, outros porcos mais jovens resolvem que os porcos serão os líderes de todos os animais, porque eles são os mais inteligentes e tal. No início, os porcos estavam lutando para que todos tivessem a mesma importância dentro da fazenda. Mas com a morte do major, a gente vai percebendo nessa narrativa uma mudança de interesses. O Porco Major tinha feito ensinamentos aos animais. E esses ensinamentos receberam o nome de animalismo. Dentro do animalismo, essa espécie de ideologia e até mesmo de, digamos assim, ciência que se instaurava ali, havia 7 ensinamentos. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá na cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. O problema é que ao longo dessa narrativa, depois da morte do major, os outros porcos assumem o poder. Isso vai subindo a cabeça deles e todos os valores vão sendo invertidos. Os porcos passam a exigir muito trabalho dos outros animais, talvez igual ou até mais do que os homens exigiam. Então, os animais começam a trabalhar muito mais, produzir muito mais, mas recebiam muito menos em troca. Eles conseguiram a revolução contra os homens, mas não conseguiram a equidade, a igualdade entre eles. Os animais já não eram tão iguais assim. Lembra lá do nosso mandamento? Que todos os animais são iguais? Nesse momento, eles já não eram mais tão iguais assim.
Trazendo um pouco para a vida real, é como se o idealismo de algo melhor para todos desse lugar a uma estratificação de classes, uma diferença de classe social. Como assim, Anaíra? Havia os porcos na liderança por serem os mais inteligentes e os outros animais concordavam com isso, e os porcos acabam se tornando uma classe dominante e opressora, é muito importante, é uma realidade totalmente opressora. Os cachorros vão servir como força militar para a proteção dos porcos, que já nessa altura vão morar na casa dos antigos donos. Vão beber bebida alcoólica, vão dormir em camas, tudo contrário dos mandamentos do animalismo, aquela ideologia. Os cavalos percebem que há algo errado, mas eles são muito corretos e muito trabalhadores, sabe? A força física do cavalo. Então, eles precisam fazer o que eles se propuseram, acima de qualquer coisa, para trabalhar para o bem de todos. Não importa como isso seria. As ovelhas fazem tudo o que os líderes mandam, assim como toda ovelha que vai lá atrás do pastor. Elas não pensam, elas apenas seguem aquilo que o líder manda. Tenso, não? Enfim, há uma nova configuração de classes ali. E eu acho que aqui você deve prestar muita atenção. Essa nova configuração de classes ocorre principalmente a uma espécie de lavagem cerebral. Os porcos criam hinos que devem ser cantados todos os dias, repetidas vezes. Eles criam slogans como 4 pernas bom, 2 pernas ruim, para que todos os animais se lembrem que eles estão melhores agora, comandados por animais de 4 patas. Eles alteram a lista dos ensinamentos do major. Lembra que eu falei sobre os ensinamentos ainda agora? Então, eles serão totalmente alterados. Por exemplo, no 4º mandamento, nenhum animal dormirá em camas, eles colocam com lençóis. Ou seja, eles mudam a lógica ali. Para dizer que eles estão seguindo as leis, ou seja, eles não estão seguindo, mas eles querem fazer com que pareça que eles sigam as leis. Cada um dos ensinamentos vai sendo modificado até que os animais não se lembrem mais quais eram os verdadeiros ensinamentos. Quando o tirano, o fazendeiro Jones, lembra? É retirado daquele local, parece que os oprimidos viram os opressores. E já dizia Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Aliás, é uma ótima citação para sua redação. É bom que a gente deixe claro, o livro é uma crítica escancarada, não é nada sutil, à Revolução Russa e ao comunismo na União Soviética. O porco mais jovem, aquele que assume a posição de líder depois da morte do ancião, é a representação do Stalin no livro, alguém bem tirano. O major, que era o porco ancião, é uma espécie de mistura entre Lenin e Marx. Digamos assim, né? Napoleão é o porco mais jovem e vai usar a força militar para consolidar o poder tirano dele. Há também um outro porco chamado Bola de Neve. Ele pode ser entendido como uma representação de um outro líder chamado Trotsky. Eu sempre erro o nome. É uma trava-língua aqui. Que era também um líder, mas ele usava da persuasão, do poder de convencimento através da palavra. Ele não tinha nenhum armamento bélico, nenhum poder bélico, nenhum poderio armamentista ou qualquer coisa do tipo. Ele convencia, era na lábia mesmo. É bem interessante ver que o Napoleão, quando se sente ameaçado pelo Bola de Neve, ele começa a criar algumas situações para culpar o Bola de Neve. Então, o Bola de Neve ele vai se tornar um inimigo incomum a todos os animais. O Napoleão vai culpando tanto o Bola de Neve a ponto de criar um inimigo oculto, porque o Bola de Neve já não estava mais naquela fazenda, ele saiu da fazenda.
Então, tudo de ruim que acontecia naquela fazenda, o Napoleão culpava o Bola de Neve. Tudo para justificar as ações daquele ditador. Olha, cuidado, porque temos um inimigo em comum aqui e só eu posso proteger vocês dele. Então o Napoleão vai justificando as ações dele como se ele trabalhasse para o bem de todos. E a justificativa é criando esse inimigo imaginário, não é ele se explicando para os outros, porque ele não fazia isso. Ele era um tirano, ele não fazia isso. Mas ele tentava deixar ali com atitudes claras que ele estava trabalhando para o bem de todos, porque havia um inimigo em comum. Mais interessante ainda é ver que esse livro não trata só da Revolução Russa, mas da formação das sociedades no geral. Em certa altura do livro, quando a Revolução dos Bichos foi feita e eles expulsaram os humanos daquele local, cada animal fazia o que bem entendia. Então virou um pouco de bagunça, todo mundo ficou um pouco perdido. Aí a gente pode perceber a necessidade que o homem tem de se organizar em classes. As coisas só começam a melhorar um pouco, só começam a funcionar ali quando um líder começou a apontar o caminho que devia ser seguido. Então a gente pode ver que a gente tem um pouco da necessidade de seguir um líder. E esse apontar dentro do livro qual caminho deve ser seguido foi feito através de uma espécie de lavagem cerebral, de uma ideologia às avessas. Lembra da utopia e da distopia? Lembra disso? Esse vai ser muito importante para você entender isso que eu acabei de falar. Então, a gente pode perceber que se a gente não tomar cuidado, alguém pode pensar pela gente e apontar caminhos tortos. Apesar de tudo começar com boas intenções, quando alguém pensa pela gente, as ideias e as boas intenções se perdem pelo caminho. Os interesses individuais vão se sobrepondo aos coletivos e distorcendo a lógica do bem comum. Com o passar da narrativa, o livro vai ficando verdadeiramente assustador, gente. E um grande mandamento é alterado. Aliás, é uma frase muito importante, muito conhecida, muito impactante e que marca o fim do livro. Você realmente precisa saber dessa frase, então anota aí. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Eu não pretendo fazer aqui, gente, uma linha histórica da Revolução Russa e de qualquer outro acontecimento importante para esse livro. O meu objetivo com esse vídeo é apontar alguns caminhos que podem ser percorridos dentro da redação, por exemplo, ou até mesmo da própria prova de linguagens. Mas para isso, eu tenho que te contar um pouco do livro e tenho que falar tudo aquilo que eu já falei. Se você quer saber mais sobre Revolução Russa, pesquise sobre ela. Há vídeos incríveis no YouTube sobre isso. E principalmente, gente, leiam o livro! A obra tem aproximadamente 100 páginas e eu tenho certeza que você vai devorar. É impossível eu falar tudo sobre essa obra, então eu preciso que você leia. Não deixe que alguém pense por você, tenha a sua própria opinião sobre a história. Você pode usar esse livro para contextualizar temas como educação libertadora, educação política nas escolas, fake news, por que não? Tem um certo momento que o fazendeiro Jones, ele vai começar a criar boatos sobre o que os animais faziam naquela fazenda como uma forma de enfraquecer aquele local. Então ele vai dizer que eles praticavam canibalismo, entre várias outras coisas, para que aqueles boatos se espalhassem e os animais pudessem perder força. Você pode usar também em tema como a necessidade do controle do povo, também em apagamento da memória, apagamento cultural, força de trabalho, violência de vários tipos, maus tratos aos animais, enfim, as possibilidades aqui são muitas. Esse livro é irado para ler.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser saber mais sobre livros no vestibular, no meu Instagram, @iradopraler, você confere os conteúdos maneiros sobre essa obra e outras também. Então, galera, até a próxima leitura irada. Tchau, camaradas!